favor, pode ser? Marta, querida, vocês viram lá minha mensagem, né? Eu tenho médico, vou ficar só um pouco com vocês. Ótimo, não tem para problema. celebrar esse fechamento aí. Tá certo. Então, pedi a TV Alerta vai entrar agora. Às 10 horas do dia 6 de outubro de 2020, na condição de presidente da comissão instituída para acompanhar a situação fiscal, orçamentária e financeira das medidas à saúde pública de importância relacionada ao coronavírus Covid-19, pelo ato 40 de 2020, e contando com a presença dos senhores deputados Luiz Paulo, Renan Ferreirinha, doutor Deodalto, e das minhas queridas companheiras da Alerja, as excelentíssimas senhoras deputadas Lucinha, Mônica Francisco e Rejane, dou por abertos os trabalhos da reunião que vai apreciar o relatório conclusivo dessa comissão, que eu não tenho a menor dúvida, emprestou um excelente trabalho que, por certo, contribuiu à análise do processo de impeachment do governador do Estado. Eu vou pedir licença aos senhores deputados para não franquear a palavra para ninguém. Sei que a deputada Mônica Francisco tem também um compromisso médico, mas eu vou passar imediatamente ao deputado Renan Ferreirinha e pedir à deputada Mônica Francisco, quando estiver no seu horário de sair, só levantar o dedo que a gente interrompe para uma saudação sua, tá? Deputado Renan Ferreirinha, muito obrigada. Bom dia, presidente, deputada Marta Rocha. Bom dia, cada deputado e deputada aqui da nossa comissão. Semana passada, semana super importante para concluir o nosso relatório final. Espero que todos tenham conseguido ler e também apreciado o trabalho que é fruto de todas as oitivas análises que nós fizemos ao longo desses últimos meses. Certamente uma experiência extremamente desafiadora, mas acho que nós conseguimos aí, como comissão, entregar um legado super bacana, tanto para a Alerj quanto para a sociedade, como a presidente já falou, impactando no rito do impeachment, mas também de maneira geral, não no rito, né, mas no processo de forma geral, mas também no nosso foco central, que era entender os desvios e todas as irregularidades que aconteceram na saúde do Rio de Janeiro. Queria também fazer um agradecimento super especial à pessoal do TCE, que tem sido muito parceiro nesse processo, nos acompanhando sempre em todas as reuniões, em todas as análises que aconteceram. Então, um trabalho de bastidores muito forte perante isso. Também agradecer aos outros órgãos de controle que contribuíram com suas análises e seus processos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós utilizamos muito das análises no relatório final. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que foi fundamental, especialmente no nosso PL das OSs, que tem um grupo que, através, fomenta, especialmente com a doutora Thaisa, um trabalho super bacana para entender o diagnóstico das organizações sociais no nosso Estado e culmina com muito do nosso entendimento que foi colocado no relatório. E, para além de agradecer também a todas as deputadas e deputados, eu queria agradecer as nossas assessorias, que foram realmente incríveis nesse processo. Então, de cada um dos deputados aqui, que contribuiu diretamente com isso. E, então, meu muito obrigado à assessoria do meu gabinete e de todos os outros gabinetes, que realmente foi fundamental para que a gente pudesse ter esse relatório final ser entregue e apreciado hoje aqui na nossa reunião final. Eu queria fazer só uma breve explicação sobre o relatório. Então, nós dividimos o relatório na parte central dele, que foi primeiro começando com uma análise de um sumário executivo que resume basicamente todos os principais apanhados do relatório, então da nossa investigação, da nossa conclusão do trabalho. Então, seria um resumo executivo. Depois, nós vimos com os primeiros 5 capítulos voltados mais para o que nós acreditamos que era de funcionamento do nosso escopo e da nossa comissão. Então, no capítulo 2, nós temos o que a comissão se propõe legalmente a fazer. No terceiro, nós vimos com o objeto investigado, e aí vem todos os contratos que foram investigados durante esse processo. Nós estamos falando de centenas, então é um número extremamente expressivo com isso. Depois a gente vem com foco mais especial no capítulo 4, que eu considero ser o capítulo mais denso de conteúdo, onde nós fizemos uma análise pormenorizada sobre cada um
dos pontos do enfrentamento da pandemia. Então, dividido em 12 subitens. E nesses subitens nós temos ali, desde a análise dos hospitais de campanha e da gestão das UPAs para o Instituto Uni, até, por exemplo, testes de leitos, insumos, obras de infraestrutura, medicamentos, cestas básicas e por aí vai. No capítulo 5, nós falamos mais sobre uma situação voltada para corrupção. Então, o que aconteceu, especialmente na progressão das operações, que, infelizmente, que, por um lado, felizmente, trazendo luz, como a gente colocou no relatório, né? A luz do sol é o melhor desinfetante nas contas públicas, mas tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro de tão triste. E no capítulo 6, a gente traz retoma, na verdade, um relatório parcial que nós já tínhamos entregue, que diz respeito ao modelo das organizações sociais. Então, para quem leu esse relatório parcial, que veio junto com a proposta de lei das organizações sociais, nós fizemos essa introdução que se transformou no capítulo 6, que basicamente é uma crítica muito grande ao modelo de organizações sociais na sua prestação de serviços e uma proposta de rompimento com isso através do nosso projeto de lei que está aqui. A enfermeira Rejane contribuiu com últimas sugestões também. Então, assim, para que a gente pudesse ter aí, só pontualmente de forma, nada muito voltado do conteúdo que a gente já tinha dito. E aí, pelo meu entendimento, assim, a gente poderia ver aqui, a presidente, obviamente, conduzindo isso, a gente já poderia protocolar essa semana o projeto de lei, assim, dependendo aqui dos nossos encaminhamentos com isso. Esse já tinha sido aprovado, né, das organizações sociais. Só não tinha sido protocolado antes por uma questão que tinha outros deputados que mandaram sugestões. E aí, caminhando para o fim, nós tivemos aí um capítulo 7 que foi incluído, voltado para a gestão fiscal orçamentária. Então, aqui, nós fizemos um capítulo voltado porque nós acreditamos que poderia melhorar na transparência dos gastos públicos e na prestação de contas que nós vimos durante esse processo da Covid. E aqui nós fazemos uma sugestão que vai para além do Poder Executivo, mas vai para o Estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, aqui existe uma proposta de uma PEC que possa auxiliar em uma excelentes boas práticas de análise fiscal e de transparência nas contas públicas, especialmente nas transparência das despesas de exercícios anteriores, as DEAs. Então, também fica aqui esse capítulo voltado para isso, com uma sugestão de encaminhamento dessa PEC. Por fim, nós temos as considerações finais e os encaminhamentos, são 5 encaminhamentos que coloquei como sugestão para que nós pudéssemos aqui, obviamente, debater, alinhar. Lembrando que aqui a proposta do relator é para a gente estar discutindo aqui, algumas mais óbvias, outras mais ousadas, mas que nós pudéssemos aqui chegar realmente no melhor entendimento. E, por fim, depois das conclusões, nós vemos aí com boa parte dos anexos, vem com um trabalho também muito forte que foi dos anexos, que também são muito importantes. Então, nos anexos, nós tivemos aí os relatórios parciais que foram entregues, tá? Então, o relatório foi voltado dos hospitais de campanha, processo de fiscalização que realizamos em todos os hospitais estaduais de campanha, depois voltado para o DAIABAS, uma análise focada no DAIABAS, depois uma análise focada na UNIR e na gestão das UPAs, e esse aqui em especial, e aí para o nosso querido relator do Tribunal Misto, o deputado Valder Carneiro, que tanto nos honra nesse colegiado também, acho que vai ser de bastante utilidade, especialmente esse anexo. E outros 2 relatórios parciais que não foram entregues antes, por uma questão de tempo e toda a loucura que nós tivemos com isso, mas que são muito importantes. E aí chama a atenção de todos os deputados dele, que um é sobre a SAMU, OZZ, então o deputado enfermeiro Rejane em especial, aí, deputado Mônica Francisco, acompanharam tudo isso muito de perto, quanto a isso. E também nós tivemos um outro relatório parcial sobre respiradores pulmonares. E, por fim, questões mais burocráticas, já sabendo quais ofícios que nós requisitamos, quais foram as audiências que foram realizadas, ou seja, questões mais relacionadas aqui, que aqui, em nome do André Merlo, secretário da comissão, agradeço também a todos os servidores da casa que contribuíram conosco. Presidente, eu vou abrir mão de ler, obviamente, o relatório, uma questão de tempo aqui, de eficiência e efetividade na nossa reunião,
mas qualquer dúvida que se tenha, eu também tenho sugestões que durante o fim de semana realinhei aqui, são bem pontuais, mas queria trazer aqui algumas pouquinhas sugestões, mas no mais estou aqui para ouvir e responder qualquer questionamento que tenhamos. Eu queria fazer um encaminhamento, já sei que o deputado Luiz Paulo se inscreveu, eu então vou abrir, deputado Luiz Paulo, como o senhor é um cavalheiro, eu vou pedir para a deputada Mônica ser a primeira, por causa da consulta que ela tem. E aí a gente faz uma rodada de observações e coloca em pauta a aprovação do relatório. Deputada Marta Rocha, me concede uma questão de ordem, por favor? Claro, pois não. Em 1 minuto, eu só queria dizer que vou entrar em outra reunião agora, mas fiz questão de entrar nessa hoje aqui, não só para cumprimentar esta comissão especial, todos os membros, a presidência e a relatoria, e dizer que o resultado do trabalho dessa comissão será absolutamente indispensável para o meu trabalho na relatoria do Tribunal Especial Misto. Eu já tenho conversado com o relator, o deputado Renan Ferreirinha, e assim que esse relatório for aprovado oficialmente, pedir naturalmente que me seja colocado à disposição, porque ele será um insumo, um subsídio realmente muito importante. Queria fazer esse registro aqui, cumprimentar a deputada Marta Rocha, o deputado Renan Ferreirinha, todos os membros, em especial o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que vai atuar como promotor desta primeira etapa deliberativa, em que o Tribunal Especial Misto vai deliberar ou não pela instauração do processo. Era só isso. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Valdec, antes do senhor se retirar, eu quero externar aqui o que eu já falei fora desse momento, pouco antes de nós entrarmos ao vivo. Quero lhe dizer que eu fiquei particularmente feliz com o sorteio, né, com o acaso de ter uma representação da Alerj para conduzir esse primeiro relatório que vai tramitar na comissão do Tribunal Misto. E quero dizer assim que o senhor nos representa. E estamos muito felizes com a sua indicação, porque o senhor participou não só da comissão Covid, como também da comissão processante aqui, do impeachment, e eu tenho absoluta certeza que o seu relatório vai poder não só expressar a verdade, mas aquilo que sente o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns e muito sucesso, muita luz nesse caminho. Tá Amém. bem? Amém. Muito obrigado. Eu espero você sucesso e que Deus te ilumine, que você possa nos representar enquanto parlamento. Obrigado, deputada Lucinha. Amém. Que assim seja. Deputada Mônica Francisco, para as suas considerações, em seguida, deputado Luiz Paulo. Bom dia a todos e todas, bom dia a todos e todas que nos assistem, as nossas assessorias que contribuíram tanto para que a gente pudesse, com tanta competência, com tanta maestria, produzirmos esse fechamento tão meritório, né? Quero parabenizar aqui imensamente a figura da nossa presidenta Marta Rocha e do nosso relator Renan Ferreirinha, né? Eu sempre o parabenizo pela sua postura, pelo quanto ele vem crescendo e amadurecendo, sendo tão jovem, né? Como eu, de primeiro mandato, na sua atuação no parlamento, a importância que a juventude tem para fortalecer e consolidar uma política necessária para esses tempos que nós temos vivido, tempos desafiadores, em que a política cai no descrédito, em que a política representativa é alvo de muita desconfiança por parte da população fluminense, da sociedade como um todo. Essa comissão, nas figuras que a integram, trazem à população fluminense, com certeza, uma esperança renovada de que é possível fazer política de outra maneira. Nós nos comprometemos não só como parlamentares que somos, mas nos comprometemos como pessoas que trazem para esse parlamento as bandeiras de luta em defesa da nossa própria sobrevivência em sociedade, enquanto cidadãs e cidadãos ocupando esse espaço. Então, eu quero parabenizar essa comissão, a Comissão de Saúde, que, juntada à Comissão Especial Covid, produziu o que materializou-se nesse relatório. Quero parabenizar tanto pela imagética do relatório, mostra a gravidade dos temas que estão colocados ali, mostra a força, né, daquelas imagens tão importantes quanto o conteúdo, os gráficos, as planilhas ali colocadas, mostram
o que foi esse período tão dramático que nós vivemos, que ainda o estamos vivendo e que continua, né? Não à toa esse relatório ele é já, né, aqui de largo e notório saber, fundamental para orientar e nortear, não só, mas para orientar e nortear a relatoria da comissão que vai conduzir as questões relativas ao impedimento da continuidade ou não, né, do governo Wilson Witzel. Nós temos certeza de que o empenho colocado aqui demonstra o quanto nós, de fato, estamos comprometidos com o processo que quer um Rio de Janeiro diferente, um Rio de Janeiro que possa, de fato, honrar a sua população. Então, eu quero parabenizar mesmo, me dizer muito honrada, eu também, no meu primeiro mandato, tenho certeza de que, não tanto quanto outros membros e membras aqui, mas que pude contribuir junto com a nossa assessoria para que essa comissão fosse tão vitoriosa como eu acredito e vejo, né, e está materializado isso, nós fomos aqui. Agradecer aos membros do Tribunal de Contas que nos acompanharam em todo o processo, colaboraram também de forma muito assertiva e muito contundente para esse processo. Enfim, foi um trabalho feito a muitas mãos, a muitas vozes. Agradecer pela confiança, né, de termos participado. Tivemos aqui, obviamente, por conta de agendas e tantas outras coisas e demandas da vida, né, um núcleo duro que conduziu de maneira muito coesa, muito respeitosa, muito profissional a condução dessa comissão. Então, eu só tenho realmente a parabenizar e agradecer, porque fizemos história, estamos vivendo a história política, né, do Estado do Rio de Janeiro, consolidamos o nosso nome na história com uma contribuição tão forte, tão potente, como essa que estamos deixando, e eu só tenho a me orgulhar de fazer parte e ter o meu nome cunhado junto ao nome de Vossas Excelências. Muito obrigada. Eu, com muita tristeza, por um lado, de daqui a pouco ter que sair dessa reunião, mas com a sensação de dever cumprido. Muito obrigada. Tenham, de fato, cada vez mais mandatos muito assertivos, mandatos que, de fato, entreguem o poder ao povo que nos outorgou o poder para dividir com os nossos companheiros e entregar de volta para o povo aquilo que eles confiaram em nós para fazer. Então, muito obrigada, presidenta, por me franquear a palavra aí. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo, por me deixar falar antes, Vossa Excelência. Obrigada, deputada Mônica Francisco, por tudo, não só pelas palavras, mas pela participação, pela dedicação. E eu quero registrar aqui a presença do deputado Carlos Macedo, que participa sempre dessa comissão. Acho importante a gente registrar, deputado Valdeci da Saúde também, e agora passo a palavra ao deputado Luiz Paulo. O deputado Carlos Macedo não integra essa comissão, mas ele tem tanta preocupação com essas questões e ele exerce a sua função de parlamentar e nos acompanha sempre em todas as reuniões, o que nos deixa muito feliz. Deputado Presidente, será franqueada a palavra? Sim, depois do deputado Luiz Paulo é Vossa Excelência. Senhora presidente, senhor deputada Marta Rocha, senhor relator, deputado Renan Ferreirinha, deputada Mônica Francisco, deputada Lucinha, deputada enfermeira Rejane, deputado doutor Deodalto, deputado doutor Valdeci da Saúde, deputado e desembargador Carlos Macedo, senhoras e senhores, em especial os dignos representantes do Tribunal de Contas, o Jorge Eduardo, o André e o Jefferson. Primeiro, deputado Renan Ferreirinha, elogiar a conduta da nossa presidente,
a deputada Marta Rocha ao longo desses meses de trabalho, com muita seriedade, dedicação e absoluta abertura democrática para uma participação ampla, geral e restrita de todos que estiveram presentes nessas reuniões. E também aqui destacar que os senhores deputados membros da comissão participaram decisiva e efetivamente dessas reuniões, cada um na sua ótica, dando uma contribuição relevante para que chegássemos hoje ao termo final, que é o relatório do deputado Renan Ferreirinha. Queria primeiro, deputada Marta Rocha, elogiar o conteúdo e a forma do relatório. Hoje, inclusive, aprendi com a deputada Mônica Francisco e vou introduzir no meu vocabulário a imagética, que é a comunicação feita através das imagens. Eu jamais usaria essa palavra para dizer que o deputado Renan Ferreirinha foi muito feliz ao inserir diversas imagens que deu mais corpo e alma ao relatório, usando a técnica da imagética. Parabéns, deputada Mônica Francisco. A senhora vai disputar com o deputado Valdec Carneiro o lugar de conhecer melhor o nosso vernáculo. Mas dizer que o relatório, deputado, está muito bom, muito bem feito, muito profundo, muito didático, sem esquecer o conteúdo político, porque também nós somos uma casa política. O relatório em si, ele tem 256 páginas, um relatório denso. Agora, se somar os anexos, vão a mais de 600 páginas. 689, para ser preciso, 689. Isto não é nem mais um relatório, isto é um compêndio que devia ser devidamente encadernado para entrar nos anais da Assembleia Legislativa, nesse momento histórico profundamente negativo que nós estamos vivendo. Dito isso, como bem disse o deputado Renan Ferreirinha, os 5 primeiros capítulos tratam especificamente de tudo aquilo que foi investigado, que ocorreu, que foi constatado, quer seja pelos ministérios públicos, quer seja pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria ou pela Procuradoria. Um trabalho aí de fôlego, porque não é só o relatório, é tudo aquilo que teve que ser lido para se chegar a esse relatório. O capítulo 6, eu vou dispensar o comentário, porque nós já discutimos o mesmo, que foi em relação às organizações sociais, e lembro até que eu, a deputada Lucinha, entre outros, fizemos diversas sugestões à época ao texto que foram incorporadas. Aí, de pronto, eu faço a primeira sugestão na mesma linha de Vossa Excelência. Eu acho que nós devíamos, depois do dia de hoje, apresentar isso como PL e já botar no relatório qual o PL que foi apresentado. Porque a apresentação de um projeto de lei da comissão independe de aprovação ou não em plenário. Então, é a minha primeira sugestão. E, ao mesmo tempo, porque não se consegue isso da noite para o dia, começar a colher assinaturas em relação à PEC, que está lá escrita nas folhas 235. Né? E aí também vem a minha segunda sugestão. Em relação ao nome da PEC, que foi intitulada Transparência Orçamentária. Eu gostaria que o título fosse Transparência da Execução Orçamentária. Porque a lei orçamentária, a Lei 4.320/64, já diz de como ela tem que ser composta. O que tem que se avançar é na execução da mesma. Então, vem a minha primeira sugestão, e eu sempre vou citar a página para ficar fácil,
que é a 235. Na página 237, senhor relator, o senhor coloca a questão do DEA, despesas de exercício anterior. E aí eu senti falta de uma ou duas linhas sobre a questão do leilão reverso. E por quê? Porque era um item escrito e definido pelo regime de recuperação fiscal. Havia, inclusive, a possibilidade de se contrair um empréstimo para isso. E esse item do regime foi rejeitado porque esse empréstimo teria juros muito altos. Deixamos de pagar juros altos para entregar isso na mão da corrupção. Então, merecia uma linha sobre esse ponto. E a segunda é que, recentemente, em talvez uns 15 dias atrás, o governador em exercício, Cláudio Castro, editou um decreto mostrando que forma se devia dar o pagamento dos atrasados. Não em 10 especificamente. Aí está falando em restos a pagar, em 10, em qualquer coisa. Que eu achei que devia fazer menção também ao mesmo. Então, essa é uma outra, tanto ao decreto quanto ao item do regime de recuperação fiscal. Perfeito. Continuando, nas folhas, isso é folha 237. Folha 242, o senhor cria um item para dizer que os atrasos concomitantes podem provocar aumento da taxa de juros. Eu respeito seu ponto de vista, mas achei esse ponto um pouco delirante, porque mesmo que o atraso seja de 1 bilhão por ano, 1 bilhão por ano de pedido de financiamento ao mercado, partindo de 1 bilhão, não seria volume suficiente para pressionar o Brasil para aumentar a taxa de juros. Então, em relação a esse item, apesar que o senhor está falando de Brasil, o senhor teria que falar em todos os outros estados, eu achei que esse item está fora da possibilidade de realidade. Mas eu estou fazendo essa ótica com ótica de engenheiro. O senhor, como economista, sabe desse tema melhor que eu. É ruim, bicho. A minha sugestão nesse item era a supressão. Ainda nas páginas 242, também aprendi hoje, né? Hoje não, aprendi na leitura, que é o rent seeking. O senhor sabe o apreço que eu tenho pelos termos ingleses no nosso vocabulário, viu, deputada Mônica Francisco? Rent seeking, eu entendi que são atrasos crônicos no pagamento da dívida. Então, gostaria que o senhor colocasse uma alocução do nosso vernáculo para definir rent seeking. Pode ser mesmo atrasos crônicos do pagamento da dívida. Mas aí é uma questão que eu sempre tenho rejeição a esses termos, porque eu mesmo, quando leio, começo a pesquisar para saber o que quer dizer. Então, imagine qualquer um do povo, né? Mas, continuando. Ainda nas páginas 243, eu não sei se é problema de redação ou de uma afirmação. É como o senhor está tratando que a falta de controle pode gerar faturas em duplicado ou fraudulentas. Faturas duplicadas, em vez de ser em duplicado, é muito difícil, né? Porque toda fatura tem que ter o número da nota do empenho, tem que estar atestado pelos fiscais, né? Então, eu queria só que o senhor botasse luz sobre essa redação. Fraudulenta, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Porque o senhor botou fraturas em duplicado ou fraudulentas. E aí, eu vou sair do capítulo 7 e vou para o capítulo 8. No item C,
item C da página 256. O senhor está botando a lista daqueles que foram convocados, mas aqui para a CPI ouvir, daqueles que foram convocados, mas não estiveram aqui porque se negaram a vir ou porque estavam presos e não puderam vir. Mas depois o senhor bota uma lista daqueles que não puderam ser convocados dentro do prazo de vigência. Aí só caberia botar aqueles que foram convocados, que foram aprovados e não foram convocados, porque senão é uma lista aleatória. Por exemplo, tem aí nessa lista Carlos Frederico Duboc. Este foi preso. Mas tem outros nomes que eu não me lembro, são nomes desconhecidos para mim, que a gente tenha aprovado a convocação. Então, eu queria saber especificamente esse tópico, se era uma lista que o relator tinha em mente submeter à aprovação ou se já foi aprovado. Se já foi aprovado, sem contestação. Deputada Marta Rocha. Eu quero, antes do deputado Renan falar, eu também queria fazer uma observação quanto a isso. E aí uma observação até para não fragilizar o nosso relatório. Porque quando a gente abre esse espectro, né, de que as pessoas, a gente tem que ter primeiro clareza que as pessoas que não vieram é porque tinham algum motivo para não comparecer, não o nosso motivo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, as pessoas estavam presas. Nós temos aqui, o senhor citou o Bruno Kopp, que corretamente nós fizemos todos os mecanismos para trazer o endereço dele, mas, por exemplo, o CREMERG não disponibilizou, porque já é um entendimento do CREMERG, essa comissão não tem força de CPI. Então, assim, considerando que esse relatório pode ser, inclusive, utilizado pelo deputado Valdec, eu acho que a boa técnica, deputado Renan, era não elencar essas pessoas, exatamente de dizer dos percalços que a comissão teve por não ser uma CPI. Daí a necessidade da instauração de uma CPI. Porque a gente pode, por exemplo, ser surpreendido com um argumento por parte da defesa de alguém que o mesmo relatório que a gente apresenta como bom para levar ao procedimento do Tribunal Misto, ele deixou de abrir defesa. Então, eu acho que a boa técnica seria que nós apenas elencássemos a dificuldade dessa comissão em ouvir, primeiro, por não ser uma CPI, segundo, porque algumas pessoas fizeram aí o uso do direito constitucional de não apresentar prova contra si mesmo. Então, era apenas nesse sentido que eu acho que é um pouco que eu estou anotando aqui, essa era até uma observação que eu queria fazer. E não, antes de passar para o deputado Renan, é dizer da minha alegria de ver todos os dias aqui o doutor Jorge Eduardo Salgado, o doutor André Cirne de Paulo e o doutor Jefferson Luiz Terroso, que são os nossos belíssimos servidores do Tribunal de Contas do Estado, que são, assim, contribuíram muito para a nossa comissão e valorizam a figura dos servidores públicos nesse momento, né, que tantas pessoas querem desqualificar o serviço público. A representação desses três valorosos profissionais engrandeceu e muito a nossa comissão. Tá? Deputado Renan Ferreirinha. Presidente, primeiro, só assinar embaixo também dos elogios ao Jorge, ao André e ao Jefferson, que foram fundamentais aqui para a nossa comissão, agradecer a eles todo o trabalho conosco, com isso, toda a dedicação. Acho que tem 2 pontos aqui que foram levantados nesse item, né, nessa situação, por Vossa Excelência e pelo deputado Luiz Paulo. Vou responder o último, que eu entendi que era o que o deputado Luiz Paulo tinha trazido, que é o item C. Da onde partiu esses nomes? Né? Da onde partiram esses nomes? Quando nós terminamos as oitivas e a partir do momento que nós fizemos uma análise que nós já vínhamos fazendo, né? Quando eu mergulhei em tudo de maneira, todo o contexto e entendi realmente tudo o que estava acontecendo, as sugestões de próximas oitivas que a gente nem chegou a deliberar seriam desses nomes aqui.
Então, elas surgiram a respeito de nossas investigações, o que a gente foi cruzando e falou, opa, essas informações aqui ficariam faltando a respeito dessas pessoas. Então, a motivação do item C, e por não ter tido, por exemplo, até tempo da gente ter colocado, foi porque situações novas foram aparecendo entre a nossa, não digo nem a última oitiva, porque acho que foi na penúltima oitiva que nós paramos de deliberar outras oitivas, né? A gente parou disso. Então, assim, quanto ao item C, a respeito disso, e eu entendo um pouco mais como posso dizer, a fragilidade de se citar, pelo menos de uma forma, por mais que eu esteja muito seguro da necessidade dessas pessoas serem ouvidas numa sequência dos trabalhos. Quanto ao item A e B, a situação é diferente. O item A e B, pelo que eu me lembro, foi até um pedido feito pela comissão em algumas das reuniões que nós fizemos, para que se deixasse claro que pessoas não contribuíram com os trabalhos da nossa comissão. E, assim, até alguns momentos nossos aqui que nós tivemos que pessoas faltaram e não respeitaram o trabalho da comissão de uma maneira que nós acreditamos que deveria estar acontecendo, isso foi externalizado. Então, eu coloco aqui para o próprio colegiado, né, entender isso, assim, de que, especialmente o item A, eu fiz questão de separar as pessoas que eu entendi que, assim, que menos contribuíram e até atrapalharam, me permita dizer isso, o trabalho da nossa comissão. O item B foram pessoas que estavam presas e aí disseram isso, mas só para trazer um pouco mais do entendimento nosso. Deputada Renata, deixa eu então colocar aqui uma sugestão. Então, acho assim, se a gente não deliberou na comissão, a gente não pode colocar nome de pessoas que nós não deliberamos. Tem um momento certo que a gente decidiu que mais importante do que ficar ouvindo mais pessoas era dar forma àquilo que já estava apurado. Então, me parece que está decidido não, me parece que a retirada do item C é prudencial, porque se nós não deliberamos, nós não podemos colocar uma coisa que não deliberamos. Quanto ao item A e o item B, eu entendo que o senhor está colocando, mas eu queria só fazer, então, uma sugestão para que a gente inserisse aqui algum parágrafo, tá? Nessa colocação, dizendo exatamente que eles fizeram a manifestação de algum direito constitucional, que, embora foram devidamente convocados, eles não compareceram em razão de uma autorização constitucional, alguma coisa nesse sentido. E o senhor já até colocou aqui a questão da CPI, da importância da CPI. Então, seria só isso da gente, se me permitir, eu vou colocar aqui para a gente deliberar a retirada do item C, tá bem? Eu vou colocar aqui nas nossas deliberações. Pode ser, eu acho que estou de acordo com a inclusão da linha, tá? Quanto a respeito disso. A minha dúvida é como que, ou se isso se perde, né? Sem ideia de colocar tudo no papel, para que não se perca informações que foram juntadas de conhecimento nosso, né? Esses nomes do item C, eles realmente não são chutados de maneira alguma. Então, assim, tem situações que poderiam justificar o nome de cada um deles aqui. Eles realmente não foram deliberados para serem oitivas, mas a necessidade de se entender melhor o que poderia estar acontecendo com eles era importante. Isso foi fruto do trabalho da relatoria, quando se colocou a tudo. Mas se realmente for um entendimento do colegiado, que não é o caso que os nomes deles estejam no colegiado, estarei sempre de acordo com o que for decidido. A gente coloca em votação, tá? Vamos... Deputada Marta Rocha, uma pois questão. Não, Lucinha. Deputada Lucinha. E a condução que o Renan está dando, ele entendeu que não podemos colocar no relatório os nomes que não foram aprovados pelo nosso colegiado. Isso ele entendeu. A preocupação que ele tem é que esses nomes foram aparecendo conforme foram surgindo novas informações e investigações, então surgiram novos nomes. Esses novos nomes poderão ser aprofundados, essas questões, através da CPI. Entendeu, Renan? Através da CPI, nós vamos dar continuidade e vamos ouvir essas pessoas. Mas, nesse momento, nós temos que fechar para que o Valdec possa ter todos os elementos necessários lá no Tribunal Misto, de que todo o trabalho que foi desenvolvido por essa comissão teve, né, na sua conclusão, questões pontuais e relevantes para a questão do impeachment do governador. Eu queria só fazer... Marta. Só um minutinho, deputada Regiane, já vou abrir para a senhora.
Só uma observação aqui. O senhor cita uma pessoa da Controladoria Geral. Um dos argumentos é que, diante da notícia das irregularidades, foram ouvidos, foi imediatamente encaminhado para a Controladoria. Então, quando a gente coloca essa questão aqui, a gente abre um flanco para dizer assim, olha, eu acho que eu estou tentando ser cuidadosa na fala, mas eu acho que a gente tem que ser cuidadoso com aquilo que a gente sinaliza. Eu acho que essa comissão fez um trabalho excepcional que poucos fariam no período que a gente teve. Então, só para a gente refletir. Deputada enfermeira Rejane, em seguida, deputado Luiz Paulo, para concluir. Assim, eu pedi a fala para falar um pouco sobre a questão do relatório. Mas eu não acabei ainda não, hein? Entrou no meio. Ah, então tá. E aí é isso. E a gente aí tá entrando numa discussão aqui e que eu me senti também propensa a dar uma opinião. Claro. E aí eu estou ficando meio que... Se essa fala é só em cima. A gente vai objetivar aqui a fala do deputado Luiz Paulo, em seguida a deputada Rejane, pedindo para todo mundo objetivar e a deputada Lucinha também. Mas, em especial, só um minutinho, deputada Marta, então, em especial em relação a essa questão do relatório, eu ainda não tô assim, o debate aqui não está muito claro, não está muito... Eu entendo o zelo de Vossa Excelência em relação ao relatório. No entanto, assim, eu acho que quando alguém pega esse relatório, ele tem clareza, sabe, de como que foi todo esse trabalho realizado, inclusive da informação das pessoas que não compareceram, das pessoas que estão sendo citadas, inclusive, para serem convocadas numa CPI. Eu acho que o zelo que Vossa Excelência tem, ele é pertinente, só que, assim, um relatório, eu acho que quanto mais claro, quanto mais fidedigno daquilo que aconteceu, eu acho que é muito salutar, é muito importante, porque não se perde tempo com ofícios, solicitando as informações, entendeu? Se a gente não coloca, obviamente, quem está lendo e quem vai usufruir do relatório, estou dando só esse ponto, né, dos nomes, mas poderia também adentrar aqui nas outras questões. Mas para quem lê o relatório e precisa dessas informações, obviamente que vai fazer um ofício solicitando. Então, essas questões são muito claras, elas foram muito democráticas, elas foram muito expostas para a sociedade. E, assim, a minha opinião é que eu ainda não estou, assim, não consegui alcançar, talvez, né, por que não colocaria no relatório os nomes em especial. Mas Luiz Paulo, para à disposição. Bom, primeiro, para concluir esse item, o item A e o item B, deputada enfermeira Rejane, continuarão totalmente no relatório. São aqueles que não foram aprovados pela comissão, não compareceram, ou porque foram presos, ou porque ficaram doentes, ou exerceram o seu direito de não comparecer. Esses continuarão. Só o item C, que não foi aprovado pela comissão, para não se perder a memória, o deputado Renan Ferreirinha, que concluiu sobre a necessidade desses nomes, ele pode, a qualquer momento, oficiar ao deputado Valdec, ou oficiar à futura CPI, a sugestão de oitivas que ele gostaria que tivesse sendo feita, mas que não chegou a ser submetido à comissão do Covid por falta de tempo. Porque o juízo de valor foi dele. Este é o relatório da comissão. É só isso. Pode ser que ele tenha razão em 100%, mas exatamente, a gente está respeitando aqui tudo aquilo
que passou pelo âmbito da comissão. E até deve ter razão, uns 100%, mas não é essa a questão. É porque não chegou a ser aprovado. Tem nome ali que eu não sei nem quem é. Nunca vi. Bom, continuando. Perfeito. Entendi, perfeito. Continuando. No relatório, página 257, que são dos órgãos para conhecer o relatório. São os órgãos que nós vamos encaminhar o relatório. Eu queria citar alguns órgãos que faltaram. Primeiro, que deve ser o primeiro de todos, é o governador do Estado. Porque a corrupção foi no Poder Executivo, então, primeiro a receber esse relatório tem que ser o chefe do Executivo. Esse é o primeiro. Faltou a Polícia Federal, porque todas as ações não foram os Ministérios Públicos, foram os Ministérios Públicos com a Polícia Federal. E, no meu entendimento, deveria encaminhar para a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, por causa da transparência na execução orçamentária, nos descontroles de pagamento de restos a pagar, etc., etc. E também para a secretaria que for objeto da corrupção, Secretaria de Saúde. Então, eu queria sugerir, não é o governo do Estado, não, é ao governador do Estado, a Polícia Federal e a Secretaria de Planejamento, Fazenda e Saúde. E no Tribunal Misto, quando o senhor fez o relatório, o senhor não sabia, mas agora o senhor já sabe. Uma cópia para o presidente e a outra para o deputado Valdec, apesar de ser da comissão, que ele é relator, né? Então, uma cópia também para o relator. Bom, posso caminhar? Pode. E finalmente, quanto à instalação da CPI, eu acho que ela mereceria, né, uma linha direto para o presidente da Alerj. Claro que o relatório vai para o presidente da Alerj, né? Foi ele que abre plenário para aprovar. Mas para que o presidente da Alerj reforçasse a tese da comissão, para dar continuidade e aprofundar os trabalhos de instalação de uma CPI. Então, é isso. Eu procurei fazer uma análise bem pontual, porque eu achei que o relatório está muito bem feito, e qualquer mudança estrutural desarticula um relatório que, no meu entendimento, não poderia ser melhor. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, deputada enfermeira Rejane. Bom dia a todos os deputados da comissão, bom dia aos nossos convidados do Tribunal de Contas. Primeiro, eu queria também, né, iniciar elogiando o trabalho da presidenta dessa comissão, deputada Marta Rocha, e do relator, deputado Renan Ferreirinha. Assim, é muito bom, eu aqui corroboro as palavras da deputada Mônica, é muito bom quando a gente trabalha, primeiro, integrado, né? Segundo, com muita confiança uns nos outros. E terceiro, assim, tendo uma experiência extraordinária, como a gente teve aqui, desse grupo, que trabalhou com muita clareza, muita convicção do que a gente tinha como entendimento, né, dessa comissão Covid e a importância dela no momento atual que a gente está vivendo. Então, queria fazer esse registro, porque, para mim, em especial, foi muito importante a gente participar aqui, ver a competência dos deputados, a dedicação de cada um, a importância da contribuição de cada membro dessa comissão que culminou com um trabalho de excelência que não poderia deixar de ser, né? Em relatório, assim, para mim, está muito bacana.
Eu acho que é isso, eu gosto muito mesmo quando mistura, né? As fotos, a coisa fica muito mais dinâmica, muito mais, com muita facilidade das pessoas lerem, porque dão entendimento, né, com as imagens. Eu traria, não sei se como contribuição ou só como um ponto de vista da minha parte, que é assim, porque são duas coisas que, para quem está aqui participando, quem está acompanhando esse relatório, é muito fácil, né, da gente identificar. No entanto, eu acredito que esse relatório ele fica para a história da LERJ, ele fica para a história de estudantes, né, que venham a trabalhar com questões políticas e econômicas e outras, né, nas universidades e por aí vai. Então, são duas coisas que me chamam a atenção. Uma é assim, que esta comissão ela foi formada de acordo com o regimento interno da LERJ. Né? Então, para mim, isso tinha que estar um pouco claro no relatório, né? Que ela foi formada de acordo com o regimento interno. Ou seja, no caso do PT, por exemplo, foi o nome da Zeidan, né? que consta no relatório. No entanto, o relatório é feito também e com a participação muito grande do deputado Valdec. E aí isso não entra, né? E para quem está de fora, talvez tenham uma certa assim, dúvida em relação a como que o nome do deputado Valdec aparece nesta comissão Covid. Assim como a comissão de saúde. A comissão de saúde é citada na introdução, no entanto, em qual momento que ela entra nesta comissão Covid ou que ela começa a participar? Ela começa a participar quando numa dessas reuniões da comissão Covid se vê a necessidade de ter a comissão permanente de saúde da LERJ. Então, eu acho que isso tem que estar atrelado e amarrado para que a gente não fique solto assim, eu, Lucinha, Mônica, que somos de uma comissão, e, de repente, estamos aqui, participando, nosso nome está lá, e sem dar esse entendimento. Eu acho que isso seria bacana, né, no meu entendimento. Do resto, eu acho que, assim, a sistematização das irregularidades está perfeito, né? Está assim, eu não sei, Renan, quem são essas pessoas que estão trabalhando, né, nesse relatório, mas eu tenho que parabenizar, e é importante, eu não vi também o nome, mas eu acho que, eu não sei se está, sabe, é porque eu também, em alguns momentos, não vi assim no final de tudo. Mas eu acho que o nome dessas pessoas também teriam que estar nesse documento, porque foram pessoas extraordinárias, o trabalho está excelente, o trabalho coletivo é fundamental. Né? Acho que a instauração da comissão Covid, a convocação dos faltosos, o projeto de lei para o melhor modelo de contratualização, a PEC da transparência e a recomendação do impeachment, ele deu o cunho político necessário para mostrar a dimensão deste trabalho comandado pela deputada Marta Rocha. Né? Então, eu particularmente só tenho a elogiar esse trabalho e eu acho que a LERJ sai, né, com um saldo muito positivo, porque certamente ele será utilizado no processo de impeachment, né, no levantamento. E a outra coisa é assim, só para terminar, em relação à OZZ, né, em relação ao SAMU, eu acho que poderia entrar também, deputado Renan Ferreirinha, algumas recomendações, porque, na realidade, a comissão Covid, né, me perdoe que se estiver equivocada,
Mas a comissão Covid ela foi criada para levantar as irregularidades neste processo, né? Não foi para investigar a OZZ ou levantar informações sobre, desculpe, a Unisaúde e a IABAS. Ela foi num contexto mais geral, né? Então, entrou a OZZ, entraram outras organizações sociais, e eu acho que a gente, ao dar essa dimensão de CPI, né, fica também essa coisa de se levantar, né, de uma forma geral, porque essa comissão Covid ela foi para levantar as irregularidades enfrentadas na pandemia, nos contratos durante a pandemia. Então, esses contratos, obviamente, o da Unisaúde e da IABAS atingiram em potencial a questão do impeachment, mas como ele é levantar irregularidades de uma forma geral, eu acho que deveria entrar talvez o encaminhamento, ou então na CPI, uma informação mais geral sobre as outras questões que foram levantadas. Mas, do resto, é parabenizar muito a deputada Marta Rocha por essa condução perfeita, né? Dando espaço de contribuição para todos os deputados, independente de estarem ou não na comissão, né? Aqui, quem chegou aqui teve lugar de fala, teve lugar de sugestão, isso demonstra uma sensibilidade, um trabalho democrático muito grande, e que a gente sabe que é difícil em alguns locais, né? Então, parabenizar a deputada Marta Rocha e ao deputado Renan Ferreirinha por essa competência nesse trabalho, que para mim, foi fundamental, maravilhoso, e que me trouxe muita experiência política e experiência de vida. Muito obrigada. Bom. Agradecendo a deputada enfermeira Rejane, deputada Lucinha. Deputado Renan, quer falar? Posso falar rapidinho, presidente, claro, só sobre as questões da Rejane, e aí a gente vai passar para você também. Rejane, primeiro, obrigado, tá, pelas palavras, tanto como a comissão geral, pode ter certeza que eu vou passar a transmitir a cada uma das pessoas que se dedicou tanto a esse relatório, um trabalho que sou muito grato a cada uma delas, depois posso falar mais para vocês também sobre isso, mas elas sabem, e das diferentes assessorias, mas em especial aqui a cada uma que ficaram aí realmente até o último segundo. Enviei esse relatório na quinta-feira, era 3 da manhã, acho que vocês devem ter percebido isso, então foi desgastante, mas foi uma experiência muito engrandecedora também quanto a isso. Queria dizer, Jane, assim, que a gente pensou muito em como incluir, e foi até um pedido explícito para que a gente incluísse a Comissão da Saúde, a gente colocou lá, né, mas de uma forma até mais, porque para mim, quanto mais incluir, melhor, e deixar claro lá, até quem não ficou nessas duas comissões, né, e participou, mas eu até pediria uma ajuda para isso, seja para a assessoria da casa ou para quem ajudar, com a redação, porque a gente tentou incluir isso de uma maneira mais clara, mas esbarrou ali realmente ali em como que isso poderia ficar. Então, assim, se alguém tiver sugestão... Desculpe, Renan, mas não foi numa reunião da comissão Covid, porque foi a informação da deputada até Marta Rocha. Não, claro. Na comissão Covid... Quanto à saúde, na comissão Covid foi pautado e aprovado. Não, Regina, claro, com certeza. A da saúde, para mim, já está claro. Eu acho que a gente pode incluir esse seu aspecto da saúde perfeitamente. A minha dúvida é para quem não está nem na saúde, nem na comissão do Covid, e a gente poderia citar isso também. Eu já emitindo minha opinião, por mim, a gente citaria também, mas assim, é pensar como que isso é um desconhecimento. Primeira relatoria que eu estou fazendo na casa, como isso funciona de maneira regimental, mas super de acordo. Eu acho que nome não precisa. Eu acho que só o fato da comissão Covid ter aprovado, eu não sei aí como é que foi, porque eu não estava. Tá bom. A gente, aqui na Comissão Saúde, só teve a informação, e aí a deputada Marta pautou e foi aprovado na Comissão
saúde, que nem precisa botar isso. Mas como que a comissão Covid encampa a comissão saúde, entendeu? Eu acho que tem que ficar claro no meu entendimento. Não, isso beleza. Mas acho que ficou claro o meu ponto sobre quem não está nem na comissão da Covid, nem da saúde, também participou. O último ponto também do que você falou, Regina, deixando muito claro também que o trabalho, você disse perfeitamente, irregularidades na pandemia. Isso vai para além de IABAS, de UNIR, que acabaram tendo uma participação maior, porque IABAS era metade do orçamento e a UNIR, assinatura direta do governador e tudo que a gente sabe. Mas, assim, da OZZ, vou pensar mais aqui, posso ver contigo se tem alguma questão de linguagem que a gente deixa mais claro. E numa eventual CPI, tenho certeza que você adoraria participar de uma oitiva com o Sérgio Posetti, né? Visto que não contribuiu com a gente aqui na nossa comissão, tenho certeza que seria muito bem sabatinado por Vossa Excelência. Antes de passar para o deputado Luiz Paulo, que quer fazer uma observação, eu acho, Renan, tem 2 momentos. Eu acho que a deputada Rejane tem razão quanto à relevância da Comissão Saúde, porque nos permitiu, inclusive, convocar as pessoas. Então, eu acho que isso tem que ter um destaque. E acho que, por uma questão de verdade, nós deveríamos destacar aqui que esta comissão sempre contou com a participação da deputada enfermeira Rejane, deputada Lucinha e deputada Mônica, que integram a Comissão Saúde. Eu acho que isso é outra questão. E um outro dado que eu colocaria, que é o seguinte, dizendo que essa comissão, o tema dessa comissão era tão importante para os debates da atividade parlamentar da Casa, que parlamentares como o deputado Carlos Macedo e o deputado Valdec, que, embora não participassem nem da Comissão Covid, nem da Comissão de Saúde, eram figuras permanentes nos nossos debates. Né? Não precisa dizer que não tinha direito a voto, mas eu acho que eram figuras, acho que é isso que a gente pode colocar, e eu acho que isso até é positiva a imagem da nossa comissão, que eu acho que o maior exemplo que essa comissão deu, né, não é apenas o fruto do trabalho que foi tão bem consubstanciado no seu relatório. Nesse momento em que a política é tão questionada, nós darmos um exemplo de suprapartidarismo aqui, que o que importava para nós não era se estamos à direita ou à esquerda, quem presidia era da direita ou da esquerda, pelo contrário, né? Era nós estarmos conduzindo isso aqui de acordo com o interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. Acho que isso que quer colocar. Vou passar para o deputado Luiz Paulo, em seguida para a deputada Lucinha. Deputado Luiz Paulo. É muito rápido, é só para consubstanciar o que disse a enfermeira Rejane e a deputada Marta Rocha, deputado Renan Ferreirinha. Basta eu sorir a ata de instalação da comissão Covid. Na ata de instalação da comissão Covid, foi até um adendo que fiz numa questão levantada pela deputada Marta Rocha, que seria a comissão Covid, trabalharia junto com a comissão de saúde, para que desse à comissão Covid, que era uma comissão especial, a capacidade de fazer o chamamento, de convocar aqueles que ela assim decidisse. Então, está na ata da instalação. Perfeito. Deputada Lucinha. Primeiro, eu queria fazer uma saudação a todos os nossos colegas deputados que fizeram parte dessa comissão Covid, alinhada com a Comissão de Saúde. Foi uma das comissões mais importantes aqui na Assembleia Legislativa que eu participei, que demonstrou capacidade, no sentido mais amplo da palavra, capacidade de trabalho, dedicação, alinhamento das pessoas, independente da questão partidária, de cunho político. A comissão desenvolveu um trabalho à altura dos seus pares. Queria dizer e agradecer aos representantes do Tribunal de Contas, né, pela importância da sua participação, de vocês o tempo todo. Agradecer ao deputado Renan Ferreirinha de fazer um relatório tão amplo, né, e com tantas palavras difíceis que tive que procurar no dicionário. Muito obrigada, tá, Renan?
que eu pudesse me familiarizar em determinados temas. Queria dizer ao nobre deputado Carlos Macedo, né, que agora é desembargador, né, que agora temos um desembargador entre nós aqui na comissão, que sempre que pôde participou, e dizer a todos os meus pares que, ao longo desse período dessa comissão, nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos bastante. Nós aprendemos com o sofrimento da população, nós aprendemos com o sofrimento das pessoas esperando leito, uma unidade de terapia intensiva que não teve. Nós choramos muito com cada morte que se apresentava, com cada pico da doença. Nós sofremos muito durante essa comissão, quando algumas pessoas que vieram aqui para depor através das oitivas se negavam a responder, alegando o seu direito de defesa, porque em juízo poderá falar, mas aqui na comissão não se deu o direito, né? Não se deixou falar, não quis falar. Na verdade, a pessoa tem determinados depoentes que não quiseram passar as informações. Mas dizer, a deputada Marta Rocha teve uma paciência imensa, não só comigo, né, Renan? Mas com todos nós, a deputada Marta tem uma paciência imensa de tentar alinhar o pensamento de cada um aqui, tentar nos ajudar até na formulação de algumas perguntas, porque alguns depoentes fingiram que não entendiam, né? Ou melhor dizer, achavam que não estavam entendendo, na verdade entendiam. E, através do puxão de orelha da nossa presidente Marta Rocha, nos ajudou bastante na elaboração desse relatório em conjunto com o deputado Renan Ferreirinha. Então, deputada Marta Rocha, foi um prazer muito grande estar contigo nessa comissão especial. Nós aprendemos muito, né? E posso dizer ao deputado Luiz Paulo, né, que é o nosso professor, ele também aprendeu bastante. Ele aprendeu que em cada depoimento de cada um que era convidado, muitos fingiram que não era nem com eles. Tivemos exemplos aqui da Diabas, né, como eu chamo até hoje, né, tentou fugir da responsabilidade o tempo todo, como da Unir, que ninguém sabia quem mandava na Unir, depois apresentaram uma bucha, né, um representante do Conselho Fiscal, que nada sabia, mas que só recebia os dados, né, os dados que eram apresentados, e muitos daqueles que estiveram aqui prestando depoimento, que nada acrescentado. Dizer da enorme importância desse relatório final, esse relatório que vai servir muito não só para o Valdec, como os nossos pares da Assembleia, que fazem parte dessa comissão mista, em conjunto com o tribunal. Dizer da importância dos itens que o Renan levantou, viu, Renan? Em relação não só a IABAS, quanto ao UNI, quanto ao AZZ, e nós podemos aprofundar ainda mais através de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas uma questão que me levou uma certa alegria de ver o deputado Luiz Paulo fazer a solicitação que, mais do que justa, que eu iria fazer, de ser encaminhado esse relatório ao governador, né? Que é um juiz que não teve juízo o tempo todo, quem sabe, lendo o relatório, vai ter um pouco mais de juízo. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal, né? E aos nossos representantes no tribunal misto, que vai estar aí nessa dura tarefa, né? Que é principalmente fazer justiça, né? Porque nós temos, na verdade, é justiça. Ninguém aqui estava pensando no impeachment do governador porque ele é gordinho, porque ele é feinho, não. Mas fazer justiça. Justiça, e através dessa comissão especial, nós daremos todos os elementos necessários para essa comissão mista. Dizer ao deputado Renan Ferreirinha, meu muito obrigado, você é um garoto novo, tem um futuro brilhante, você me surpreendeu bastante, viu, Renan, na questão da relatoria dessa comissão, pela sua dedicação, viu, Renan? Por ser um deputado jovem, pela sua dedicação, seu empenho, você está de parabéns, né? Espero que a gente continue nessa trajetória. E dizer a todos os pares que estão aqui presentes hoje, aqueles que estão nos assistindo em casa, porque algumas pessoas que participaram dessa comissão junto conosco, nós tivemos aqui um núcleo duro, né? Posso dizer assim, nós tivemos um núcleo duro, né, Marta Rocha? Né? Dos depoimentos, nós tivemos um núcleo duro, que um batia da cintura para cima, outro batia da cintura para baixo, para não deixar o depoente achar que ele podia fugir de um lado e para o outro. Então, essa parte dura, do núcleo duro dessa comissão, que nos levou, né, a convocar outros depoentes, né, deputada Marta Rocha, que apareciam a partir do momento que a gente ia espremendo, né, como eu digo no dito popular, espremendo os depoentes aqui, e aí, em determinados momentos, começamos a cruzar
as informações que se faziam necessárias. E acho também que essa CPI, que deverá ser aprovada pelo nosso plenário, ela será fundamental, que dará oportunidade ao relator, o Ferreirinha, né, e aos demais membros dessa comissão, de convocar mesmo, né? Agora, por convocação, né? De estarem presentes para prestar os depoimentos necessários, porque eles não passarem ilesos, não, mas na frente nós vamos alcançá-los, porque tem mais gente envolvida nesse processo todo. Que esse processo dessa comissão, diga-se de passagem, nós ouvimos aqui depoentes que, por muitas vezes, deixava claro que a quadrilha estava formada dentro da Secretaria de Saúde, mas não queriam se expor. Então, jogavam os nomes aos poucos, né? E podemos dizer que o empresário, os responsáveis pelo impeachment do governador, que é o Mário Peixoto, né, tem as ramificações, não só na Secretaria de Saúde, deputada Marta Rocha, mas em outros setores do governo do Estado. Então, serve de alerta, né, aos deputados aqui da Casa que nós temos que acompanhar mais de perto o desembolso financeiro dos orçamentos destinados a determinadas áreas dentro do Estado, não só na saúde, como também na educação, na área da assistência social, na área de transporte, para que a população possa ter de perto, né, ver de perto o trabalho que foi desenvolvido. E, para fechar a minha fala, agradecendo as pessoas que, de alguma forma, contribuíram conosco, que nos passaram as informações necessárias, né? Dizer à deputada Marta Rocha que muito aprendi contigo, Marta, muito aprendi com você, que foi importante esse estreitamento da relação que eu tive ao longo do tempo com a sua pessoa, até porque a gente convivia ali no parlamento, ali no dia a dia, no plenário, mas não tinha esse convívio da sua expressão mais firme, mais dura, no sentido de, como presidente, não deixar o depoente tentar ser ileso, né? Ou tentar escamotear, tentar fingir que está respondendo uma pergunta, quando, na verdade, estava tentando ganhar tempo não respondendo. E dizer a todos nós dessa comissão, principalmente a Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, que eu tenho certeza e clareza que foi a Comissão de Saúde, ajudou muito a Comissão do Covid. Eu acho que a figura da nossa companheira enfermeira Rejane, do nosso companheiro Deodalto, da companheira Mônica, da minha participação como representante da Comissão de Saúde, nós acrescentamos muito a esse relatório. E pedir para que todos possam ter esse entendimento de que o que está acontecendo na Assembleia Legislativa é histórico, deputada Marta Rocha, é histórico. Isso vai ficar para os meus netos estudarem no futuro, terem conhecimento que um dia a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro se revoltou com o que estava acontecendo, das irregularidades, da falta de carinho com os recursos públicos, com a população sofrendo e morrendo nos hospitais ou em casa por falta de respiradores, que a Assembleia Legislativa, através de uma comissão especial, levantou todas as informações necessárias, né, que está dando a oportunidade, através dessa comissão mista, a comissão de impeachment, que possa realmente afastar esse governador, que não ajudou em nada e não contribuiu em nada para que a população do Rio de Janeiro pudesse passar por esse momento de pandemia sem tanto sofrimento, porque ainda hoje nós temos aí conhecimento de vários amigos que estão morrendo dessa doença e estamos vendo que os 90% dos leitos na capital, né, já estão todos eles preenchidos. E como é que vai ficar essa situação? Então, nós temos que ter essa preocupação e a Comissão de Saúde vai dar continuidade ao trabalho do dia a dia. A deputada Marta Rocha tem a certeza que muito trabalho teremos pela Comissão de Saúde, porque não está faltando, já começou a faltar leito de UTI, nós não temos a vacina, nós temos aglomeração da população a todo momento, não só na praia, nos bares, nas ruas, e a tendência é de subida da contaminação. Então, nós temos que ter essa clareza, que essa comissão especial da Covid com a Comissão de Saúde deu a resposta para a população, dizendo que o Parlamento Fluminense está trabalhando em benefício da população. Porque muito se fala mal do Parlamento, mas, olha, fala-se mal do Parlamento porque não conheceu de perto a realidade dessa comissão especial, da transparência e do trabalho árduo que foi feito, com a participação de todos. Eu tenho certeza que esse tribunal misto fará justiça a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, porque morreram por falta de atendimento médico, por irregularidade cometida pelo governador. Isso eu faço questão de firmar a minha posição como deputado,
enfrentando mais uma vez o aumento do número de casos do Covid aqui na nossa cidade, no nosso estado. Muito obrigada a todos vocês e o carinho de todos, né? Durante esse período todo, o carinho que foi transmitido uns aos outros em todos os momentos. Muito obrigada. Agradecendo a deputada Lucinha, quero... Só um minutinho, deputado Flávio Serafini. Eu quero só falar, deputada Lucinha, que a senhora, mesmo tendo sido cometida pela Covid, mesmo com as dificuldades, a senhora, de respiração até, a senhora sempre esteve presente nas nossas reuniões, e quero falar agora, me despido da figura de deputada, mas dizer que eu sou presidente do seu fã-clube e o deputado Luiz Paulo é vice-presidente, viu? Eu vou perguntar primeiro ao deputado doutor Deodalto se deseja fazer alguma consideração, que estava conosco desde o primeiro momento. Bom dia a todos, bom dia, Marta. Eu quero parabenizar toda a equipe, principalmente Renan Ferreirinha, pelo trabalho que foi feito, mas as considerações já foram todas feitas. E obrigado mesmo, tá? Agradecendo ao deputado doutor Deodalto, verificar com o deputado Valdeci da Saúde, que também está conosco desde o primeiro momento, se queria fazer alguma ponderação. Bom dia a todos. Dizer, presidente, que eu me sinto muito honrado e orgulhoso por ter feito parte dessa comissão tão importante, que aclarou, na verdade, boa parte de tudo isso que vem acontecendo aí no governo, que hoje esse governador está sendo impeachmentado por conta de muitas informações e de muito trabalho dessa comissão. Muito obrigado a todos e me sinto mais maduro e mais preparado para participar das próximas comissões, se assim entenderem que a minha presença é importante. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Valdeci. Quero passar a palavra ao deputado Carlos Macedo, que sempre nos acompanha nas reuniões. Querida deputada Marta Rocha, senhores e senhoras deputados e deputadas que compõem essa comissão. Na verdade, deputada Marta Rocha, eu queria fazer uma homenagem a todos vocês. É meio difícil fazer homenagem a um tema tão doloroso que trata do Covid, da pandemia, que ceifou muitas vidas. E, enfim, Marta, eu acho que você foi essencial pela sua experiência como policial civil, como delegada de polícia, como chefe de polícia, com técnica de conduzir inquérito, investigações. Você foi muito ponderada, você conduziu muito, aprimorou muito, até mesmo também a alta capacidade dos questionamentos que foram feitos por todos os membros. Parabenizar a Lucinha, a enfermeira Rejane, Luiz Paulo, enfim, todos estão de parabéns. Muito do que me posicionei dentro da comissão especial do impeachment, o fiz baseado na participação das oitivas nessa brilhante comissão que apresenta hoje o seu relatório. Para resumir, Marta, eu quero parabenizar ao Renan Ferreirinha, e o relatório dele, de aproximadamente 600 e poucas páginas, me fez lembrar de um experiente amigo que tive, trabalhamos juntos no Jornal Mineiro, jornal importante hoje em dia. Era um jornalista chamado Carlos Lindenberg, com mais de 50 anos de jornalismo, foi presidente dos cronistas de política do Estado de Minas Gerais, e tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Ele lançou um livro chamado Quase História, que ele pegou todas as crônicas políticas, a análise da política mineira, da política nacional, e lançou, se não me falha a memória, pela editora Companhia das Letras. Esse relatório do Renan Ferreirinha merece ser apreciado dessa forma. Sugiro ainda que os prefaciadores seja a doutora Marta Rocha, o Luiz Paulo, e até orientadores, como as observações que Marta Rocha fez, que na linguística, se não me falha a memória, chama-se defesa de face, alguns cuidados de citações que não deveriam ser colocadas nesse, me parece, uma bela peça do relator Renan Ferreirinha, que não tive acesso, mas gostaria muito de tê-lo. E assim termino aqui essa homenagem a todos vocês. Nós estamos hoje
compondo, junto com alguns colegas, com umas 4 colegas, onde o deputado Valdec Carneiro foi sorteado para a relatoria do Tribunal Misto do Impeachment, que vai trazer uma lente nova, Marta e senhoras e senhores. Vai trazer uma lente do judiciário. E tanto eu, como todos os membros, como principalmente o relator, um dos relatores que representa esse parlamento, o deputado Valdec, eu tenho a seguinte visão, Marta, eu concluo aqui. Imagino que o pressuposto de um julgamento não seja exatamente de condenar por condenar ou de absolver por absolver, né? Nós vamos nos ancorar nesse relatório, na experiência que tivemos na comissão especial que examinou o processo de impeachment do governador pelo andamento dele, e vamos nos posicionar assim, representando da melhor forma a todos vocês. Registro aqui, por final, que coloquei o meu nome para disputar em plenário um espaço nessa representação de 5 deputados. Foi uma carta fora do baralho. Tenho muito a agradecer a todos os que me apoiaram, parabenizar a todos os que foram eleitos. O fato de você ser uma carta fora do baralho e conseguir eleger-se, isso tem um significado muito especial em política, que não cabe aqui a gente discutir esse mérito. Parabéns a todos vocês e que tenhamos agora no Tribunal Misto um julgamento justo e digno e que, enfim, seja feita a justiça. Obrigado, um beijo a todos. Parabéns, Macedo. Obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer ao deputado Carlos Macedo e dizer que democracia é isso, né? Democracia é a vontade, quero lhe dizer que me sinto muito representada com a sua participação, com a participação de todos lá no Tribunal Misto. Eu queria passar, o deputado Flávio Serafini pediu para falar, mas o deputado Pedro Ricardo está conosco desde o início dessa reunião, então eu queria primeiro abrir para o deputado Pedro Ricardo, para que ele pudesse fazer alguma consideração, se assim o desejasse. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Eu quero só dizer que eu estou muito honrado por poder ter feito parte dessa comissão, que tanto ajudou a esclarecer o que aconteceu durante esse período de coronavírus. Então, creio que a gente conseguiu contribuir com esse esclarecimento aí para a sociedade. Fico orgulhoso, novamente, falando, né, por fazer parte dessa comissão e ter vocês todos aqui comigo. Aprendi muito, isso aí somou muito para o meu conhecimento, por experiência, principalmente tendo a deputada Marta Rocha como presidente, que é uma deputada que eu sempre admirei muito. E é isso daí. Vamos em frente. Quero desejar uma boa sorte para o Carlos Macedo, com certeza vai ser muito justo e na comissão mista lá, para a gente poder esclarecer cada vez mais o que aconteceu nesse período de coronavírus, nessa administração do governador. Obrigado a todos aí, bom dia. Agradecendo ao deputado Pedro Ricardo, o deputado Flávio Serafini para suas considerações. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos os membros da comissão, a sua presidente, pela condução dos trabalhos. Foram tão importantes para ajudar o parlamento a entender, a se debruçar, sistematizar esse conjunto de escândalos, de esquemas que marcaram o enfrentamento à Covid aqui no estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu quero dar um parabéns especial ao deputado Renan Ferreirinha, relator, que se empenhou não só em sistematizar as informações com os outros órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria do Estado, mas como se empenhou muito no processo de apuração dessas denúncias que mostram como a corrupção ela está para muito além do desvio de dinheiro público. Ela é, na verdade, um desvio de finalidade das instituições públicas. Um dos depoimentos da Mariana Escárdua, ela colocou que muitos do corpo técnico da secretaria apontavam
que os hospitais de campanha sequer deveriam ser feitos. Assim como a gente sabe que as próprias organizações sociais são colocadas como parte da gestão sem um embasamento técnico que demonstre uma melhoria na eficiência. Dou esses dois exemplos para mostrar como esses esquemas significam, na verdade, a captura do interesse público para investimento em áreas que nada têm a ver e nada atendem ao interesse público. Então, Ferreirinha, seu trabalho foi muito importante, você é um jovem deputado no primeiro mandato. A Alerj agora se debruça sobre o impeachment do governador, que está diretamente relacionado com isso. Eu tenho orgulho de ter, inclusive, dado meu voto a você para que você estivesse lá na comissão mista, né, do tribunal misto que se fez para analisar o impeachment. Infelizmente, você não vai estar, mas a Assembleia vai estar bem representada, mas, sem dúvida nenhuma, com a sua presença estaria ainda melhor, especialmente por esse trabalho que você fez de relatoria à frente dessa comissão. Então, eu serei muito breve, né? Acho que a conclusão desse trabalho é importante e se abre uma nova etapa, como a deputada Lucinha colocou. Infelizmente, ainda não nos livramos do Covid e a gente compara, por exemplo, quanto que o governo gastou com as medidas de assistência social, que eram tão importantes para que as pessoas pudessem fazer o isolamento, e quanto que foi gasto com esquemas e desvios e contratos superfaturados, a gente vê como o Estado poderia ter feito muito mais para salvar vidas do que fez. E a gente tem que trabalhar ainda mais para que o parlamento pressione o Poder Executivo para que o caminho a ser seguido seja um caminho que, de fato, faça com que o poder público garanta ao máximo possível a preservação de vidas no enfrentamento dessa pandemia, que é um dos maiores males que afeta a humanidade no último século, né? A gente já no Brasil, esse ano, chegou a essa pandemia como a principal causa morte em um único ano de toda a história recente do nosso país. Nunca algo matou tanta gente em um ano como essa pandemia já matou de gente esse ano no nosso país. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou, a curva está descendo, mas ainda está num patamar muito alto, uma média aí que gira ao redor de 700 mortes e que a gente tem que continuar trabalhando. Então, parabéns a todos e todos, parabéns aí, Ferreirinha, tamo junto. Obrigado, Flávio, forte abraço. Bom, em primeiro lugar, antes de colocar em votação o relatório, eu gostaria de me permitir lembrar aqui as 18.769 mortes que ocorreram no estado do Rio de Janeiro e aos 271.701 casos de Covid-19 que alcançaram o estado do Rio de Janeiro. A Covid esteve muito próximo de todos nós. Nós não podemos deixar de lembrar a figura do deputado Gil Viana e a figura do deputado João Peixoto, nossos companheiros tão importantes na representação desse parlamento que fazem parte desse número de 18.769 mortes por Covid-19 em nosso estado. Mesmo que a cada dia nós não tivéssemos manifestado esse número, mas o nosso trabalho era no sentido de apurar o desvio do dinheiro público ocorrido durante as ações de enfrentamento ao Covid e de também, eu posso dizer assim, o nosso jeito de prestar uma homenagem a essas pessoas que, por certo, foram vitimadas em razão do crime hediondo que aconteceu nesse estado com a questão do desvio de dinheiro público nas ações de combate ao Covid. E aí eu gostaria de apenas fazer algumas breves colocações para aprovação do nosso relatório, e aí dizer aqui, primeiro, colocar as questões que foram da fala do deputado Luiz Paulo, quando ele fala do projeto de lei que quer apresentar um melhor modelo de contratualização da gestão da saúde, então que esse projeto seja imediatamente apresentado. Nós sabemos que houve a participação de todos, o próprio deputado Luiz Paulo, a deputada Lucinha, a deputada enfermeira Rejane, eu, e todos aqueles que, por acaso, possam não ter apresentado diretamente uma proposta, mas se dedicaram também ao estudo, à leitura desse projeto.
a questão aí da audiência pública, quando isso se refere à PEC para alterar o artigo 209 da Constituição Estadual, lembrando aqui as observações feitas pelo deputado Luiz Paulo quando fala da execução orçamentária, quando fala do leilão reverso, né? Destacar aqui, eu também sou uma dessas pessoas, né, que valorizo o idioma português, então, os atrasos históricos e crônicos, as fraturas fraudulentas, e talvez a única questão que mereça, e nós vamos debater, de repente, em separado, é a questão do item C, que vem o elenco dos nomes que não foram decididos aqui pela comissão. Acho que podemos colocar também que faremos, acho que não vejo problema em aprovar em conjunto, em bloco, o encaminhamento ao governador do Estado, o encaminhamento à Secretaria de Planejamento, à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Saúde, o Tribunal Misto, ao deputado Valdec, e também destacando a necessidade de um documento específico ao presidente da Alerj, dizendo da importância da instalação da futura CPI. Nas observações aqui da deputada Rejane, gostaria de dar destaque, né, que nós dessemos luz, como disse aqui a deputada enfermeira Rejane e o deputado Luiz Paulo, a nossa decisão de pedir, de trazer para essa comissão, a Comissão Saúde, eu quero registrar aqui que sem a Comissão Saúde nós não poderíamos ter feito as convocações que fizemos, então é importante destacar a participação da Comissão Saúde, destacar aqui a presença sempre, né, da deputada Mônica Francisco, da deputada Lucinha, da deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane é da Comissão Covid também, mas a deputada Lucinha, a deputada enfermeira Rejane, Mônica Francisco, são da Comissão de Saúde e não faltaram um único dia às nossas reuniões, e é importante destacar. A Covid questão... não, deputada. Como? Da Covid eu não sou, não. Desculpe, então. Então, destacar aqui a figura da deputada enfermeira Rejane, Lucinha e Mônica, que integraram a Comissão Saúde e que eram presenças marcantes e, a todo tempo, presenças sempre presentes, corrigindo, nas nossas audiências. Então, acho que deve ter, sim, esse destaque. Da mesma forma que acho que tem que dar esse destaque também a figura do deputado Valdec, deputado Carlos Macedo, que são o melhor exemplo da atividade parlamentar, né? Embora não estejam, não tenham sido... Essa comissão não poderia ser não poderia ter a presença de 70 deputados, mas quando o assunto é importante quando a atividade parlamentar se destaca, não precisa ser integrante de comissão, né? É fazer uso da sua atividade parlamentar para estar contribuindo. Então, quero colocar e tentar dar um destaque na forma do que disse a deputada enfermeira Rejane, acho que isso é um artigo, um parágrafo, né, da relevância da OCC, que merece, sem dúvida nenhuma, em algum momento, um olhar mais atento, quem sabe, na CPI. Não que nós não tivéssemos essa atenção, mas é que o IABAS, como a deputada Lucinha coloca, né, o IABAS, pelo estrago que foi feito, né, e a UNIR, que tem base diretamente ligada ao processo de impeachment, mereceu de nós uma atenção mais detalhada, que isso não quer dizer que a OAZZ não mereça foco e luz para as suas questões. Então, feitas essas considerações, eu queria... deputado Renan, pois não. Eu também tinha 3 alterações muito pontuais para incluir. Então, se a gente puder incluir também, né, nesse grupo. Então, assim, só para acrescentar aqui, nas releituras que eu fiz depois de enviar também para a comissão. São 3 pontos. Primeiro, na página 93, eu concluo a parte de respiradores, dizendo o seguinte:
cabe à secretaria explicar ainda qual foi a quantidade de ventiladores pagos que foram, de fato, entregues pelas contratadas. Não tem que ter explicação por parte da secretaria. Isso nós já sabemos, de fato, o que aconteceu. Só foram entregues aqueles que não serviam. Então, só aqueles 52 que não prestavam que, de fato, foram entregues. Então, não tem uma dúvida para se checar isso. A gente recebeu esse retorno também, essa orientação. Então, só dizer que eu vou tirar essa frase de que cabe, né, a secretaria falar que não tem dúvida sobre o que de fato aconteceu. Um outro ponto é na página 103, e aí trazendo especialmente para a enfermeira Regiane aqui, na questão da SAMU, que a gente também tem um relatório parcial só sobre isso e com bastantes explicações, mas na conclusão desse capítulo, né, desse item, eu coloco ali a insuma, aconteceu na questão das prestações de serviços e tudo mais, também incluir nessa conclusão que os fortes indícios de sobrepreço do contrato que motivou a decisão judicial e a decisão do TCE em bloquear pagamentos ao AZZ até o limite de 66 milhões de reais. Então, também mais uma questão forte aí de consequência do trabalho da AZZ. E, por fim, tem um erro de imagem e texto na página 143, que eu vou checar depois se também está no sumário executivo, porque acaba sendo aí um resumo, né? Um resumo na página 140, que diz respeito às cestas básicas, que eu disse ali, que nós dizemos aqui, que tinha tido o valor liquidado do objeto é superior tanto ao seu empenho quanto ao valor total da contratação. E, na verdade, não é maior do que o valor do empenho. A imagem contradiz o que está no texto. Então, é só corrigir isso. São questões pontuais, não muda em nada nossas conclusões, mas queria, obviamente, compartilhar com todo o grupo aqui. Deputada Marta Rocha. Deputada Lucinha. Eu só queria aproveitar, na leitura do relatório, eu não tive a oportunidade de ver com muita clareza quanto é que foi pago pelo Estado, né, para desmontar os 2 hospitais de campanha, não só o do Maracanã, como também de São Gonçalo, porque me lembro que Vossa Excelência solicitou à Secretaria de Saúde que quer encaminhar a resposta, e eu não vi isso no relatório. Qual foi o valor, né, do desmonte desse circo todo que foi montado através dos hospitais de campanha? Deputada Renan tem essa informação? Eu não tenho essa informação aqui. Eu não tenho essa informação de cabeça. Posso entender que se a gente chegou a receber essa informação por parte da secretaria, mas certamente é um ponto para nós irmos atrás, independente do que esteja no relatório. Eu acredito que nós não recebemos, presidente, essa informação. Tá. Deixa eu só, então, fazer uma ponderação na linha do que a deputada Lucinha está falando. Vamos colocar aqui também, para aprovação em bloco, que se não constar alguma citação sobre o custo do desmonte, porque a pergunta da deputada é muito pertinente, porque o custo do desmonte ele é prejudicial para o serviço que ele prestou. Então, se não constar, pelo menos a gente colocar um parágrafo alertando para isso, que a existência desses 2 hospitais, eles não, ao final, eles não trouxeram benefício porque o custo do desmonte provavelmente foi maior do que o serviço prestado. Então, a gente aprova em bloco e deixa essa observação. Então, pedindo autorização aqui, essa aprovação em bloco detalhada que eu fiz, como votam os senhores deputados, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora, eu quero ouvir o deputado Luiz Paulo, tá? Para ele fazer um encaminhamento sobre o item C, tá? Que é a única questão que ficou mais sensível. Para ele fazer o encaminhamento sobre o item C, já que ele trouxe o tema, qual seria a sugestão que ele gostaria de dar? Em seguida, o deputado Renan faz as suas observações. Deputada Marta Rocha, eu tenho 2 caminhos. Um seria a supressão e o deputado Renan Ferreirinha, de mote próprio, encaminharia como sugestão caso a CPI seja instalada. Essa é a primeira opção. A segunda opção é mantê-lo, mas com a seguinte redação:
sugestão de oitivas à possível CPI a ser instalada, sugestão de oitiva a futura CPI que venha a ser instalada, do relator, daqueles que não puderam, dentro do prazo da vigência da mesma, comparecer a esta comissão. Duas possibilidades: suprimir a sugestão ser dele ou entrar como sugestão do relator. Eu gosto muito eu prefiro essa segunda suposição. Eu acho que a gente só deveria colocar que os nomes foram ventilados, entretanto, não foram decididos pela CPI em razão do prazo de conclusão e alegando também que já havia elementos suficientes para a conclusão da CPI. Essa seria a minha sugestão. Deputado Renan. Presidente, quero aqui agradecer ao deputado Luiz Paulo pela segunda opção, assim, por mim, de acordo e com seus acréscimos, presidente. Assim, eu até pedi para que não tivesse voto, porque eu não queria de forma alguma, não votaria divergente, acompanharia o grupo. Acho que todo o nosso trabalho aqui, super em comunhão, assim, com tudo, votaria com o grupo no que fosse decidido. Então, assim, mas acho que essa segunda redação deixa muito claro. Então, por mim, matéria vencida quanto a isso. E, presidente, só queria aproveitar e muito breve, assim, acho que todo mundo falou aqui de uma maneira assim incrível, né? Eu quero também, já disse isso no começo, mas parabenizar a Marta assim por toda a condução desse trabalho, assim, foi uma parceria, colocar dessa forma, né? Eu acho que a gente se permite dizer isso, e um grande aprendizado para mim, e com isso, então, em especial, uma relação com a nossa presidente, a deputada Marta Rocha, também com todos os deputados, mantive um contato próximo com todos os deputados da comissão, foi assim, realmente um trabalho muito de colegiado, coletivo, e todos contribuindo, esse núcleo duro que se formou, obviamente todos que participaram aqui, mas teve realmente uma constância muito especial, e eu vejo essa comissão como um grande exemplo de cooperação, de comprometimento, de trabalho sério, de entregas e resultados concretos, isso é muito importante também, da contribuição da importância do papel do parlamento nas políticas públicas e na condução do nosso Estado. Eu tenho certeza que o interesse público em apurar sempre foi o objetivo dessa comissão. Então, pessoalmente, foi um grande aprendizado, uma grande inspiração para a atuação parlamentar eficiente e uma esperança de aprimoramento do Parlamento, do Poder Legislativo e nas políticas públicas no que está acontecendo agora. A gente vê o que está acontecendo agora. Então, meu muito obrigado a todos. Eu queria colocar, então, em votação a sugestão do deputado Luiz Paulo da manutenção do rol de nomes com as observações, né, que foram citados, não foram deliberados, uma vez que havia necessidade de encerrar e a comissão já tinha elementos suficientes para a conclusão. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Queria só fazer uma provocação aqui, deputado Renan e deputado Luiz Paulo. Ano passado, o deputado Renan e eu fizemos parte do grupo de deputados que compunha a CPI da crise fiscal. E eu me lembro bem que o deputado Renan Ferreirinha, quando fez suas considerações finais, ele disse assim: saio dessa CPI e vou sentir falta dos nossos encontros de segunda-feira, que começavam às 14h e terminavam muitas vezes, né, deputado Renan e deputado Luiz Paulo, às 19h. Então, eu estou usando essa analogia, primeiro, deputado Renan, para te dizer que foi um privilégio nosso contar com a sua relatoria, né? Quero aproveitar esse momento para agradecer individualmente a assessoria de todos os deputados que participaram desta comissão, né? Seja na condição que for. Agradecer aqui também a Ellen, também a Aline, a TV Alerj, ao André Merlot, que foram, né, a base de sustentação de fazer acontecer essa CPI. Agradecer mais uma vez os nossos companheiros do Tribunal de Contas do Estado, agradecer aqui a Defensoria Pública, ao Ministério Público da área da saúde, a doutora Thaisa
que é da Defensoria, a doutora Márcia Lustosa, que é do Ministério Público, que também contribuíram e muito com a questão documental. E dizer que o que aconteceu nessa CPI, acho que foi, o nosso trabalho, eu vou dizer, sem nenhuma vaidade, o nosso trabalho será uma referência aos trabalhos produzidos por essa casa, por um único motivo, porque nós conduzimos eu estou dizendo todos nós que participamos dessa CPI, com um olhar diferenciado, olhando para o povo fluminense e querendo exatamente representar a voz do povo fluminense e ser solidário a esse número tão expressivo de pessoas que foram vitimadas pela Covid. Então, indago os senhores deputados se desejam fazer mais alguma ponderação, se não, com alegria, mas também com saudade, vou declarar encerrado o trabalho dessa comissão especial e agradecendo muitíssimo, não vou nominar, mas eu vou agradecendo muitíssimo a todas e todos que estiveram conosco nessa caminhada. Muitíssimo obrigada. E aí, agradecendo mais uma vez a quem nos acompanhou também, né? Nós temos a TV Alerj, ela tem várias pessoas nos acompanharam, não só pela TV, pelas nossas páginas, pelo YouTube, agradecendo a todos que nos acompanharam e um beijo para todas e todos e declaro encerrado os trabalhos da Comissão Covid. Um dia e muita luz e muita felicidade para todos na sua vida pessoal e parlamentar. Obrigada, sim? Obrigada a todos, gente. Tchau, tchau, tchau. Marta, vamos bater uma foto. Sim. Uma foto de finalização dela. Claro. Vou pedir aí para o deputado Pedro Ricardo entrar, que ele está por perto. Pedir aí a TV Alerj para providenciar essa foto aí. O deputado Luiz Paulo já está fazendo, mas a TV Alerj e a Secretaria da Comissão para providenciar essa foto.